Ok, tivemos um probleminha técnico, continuando agora, que é a resolução da equação. Nós concluímos que a equação é exata. O que significa a equação ser exata? Significa que existe uma função f de duas variáveis, né, tal que a diferencial dessa função, que é dada assim, df dx, del f dx, dx, mais del f del y, dy, é a própria, esse primeiro membro aqui da função, né? Então é igual a m dx mais n dy, mas o m é 2xy ao cubo dx mais 3x quadrado y quadrado dy. Isso significa o quê? Significa que df dx, del f del x, é igual a 2xy3, tá certo? Aqui, ó, del f del x é 2xy3, e que del f del y é igual ao segundo aqui, del f del y é 3x quadrado y quadrado. Aqui você tem um sistema de equações diferenciais parciais, né? Então, eu até brinquei, nós estamos aprendendo a resolver equações ordinárias de primeira ordem e já caímos no sistema de equações diferenciais parciais. Mas esse sistema é simples de resolver. Você vai pegar a primeira equação, vai integrar em relação a x, né? Então, vamos lá. Pega a primeira equação, vamos ver aqui. Primeira equação. Del f del x igual 2xy ao cubo, e vou integrar ambos os membros em relação a x. A integral de del f del x em relação a x igual a integral 2xy3 em relação a x. Bom, integral da derivada, aqui vai dar a própria função. Vou escrever assim, f de xy igual a integral aqui vai ser, estou integrando em relação a x, então vai ser 2x2 sobre 2, no final das contas, x2, e repete a constante y3, tá certo? Então, derivando essa função, você tem 2xy3. Então, a integral dessa é essa mesmo, né? Mais uma constante de integração. O detalhe aqui, que nós temos uma função de duas variáveis, e nós estamos integrando em relação a x. Então, a função de y, só na variável y, é uma constante, quando você está variando só o x. Então, vou chamar aqui de φ de y. Essa é uma constante quando eu integro em relação a x. Uma função de y é uma constante, tá? Nossa constante de integração. Muito bem. Aí acontece que eu já tenho um pedaço da função x, não é? da função f, digo. Um pedaço da função f. Falta o outro pedaço que só depende de y. Como é que a gente resolve isso? Aí você vai para a segunda informação que você tem lá no sistema. A derivada de f em relação a y, que é igual a 3x quadrado y quadrado. Então você já tem um pedaço aqui da f, um pedaço da f você vai derivar em relação a y, né? Derivando aqui em relação a y, del f del y é igual, derivando em relação a y, você tem 3x quadrado constante, y quadrado, né? Cai um do expoente. Mas estou derivando em relação a y, então fica filhinha de y, tá bom? Derivei em relação a y, 3x quadrado, y quadrado. Derivei em relação a y, filhinha de y, só faço indicar, né? Mas eu tenho a informação de que del f del y, lá do sisteminha, é 3x quadrado y quadrado, né? Então vamos lá. Aqui o del y, o del f del y é 3x quadrado y ao quadrado, que é igual a 3x quadrado y ao quadrado mais filhinha de y, tá bom? Olha o que aconteceu aqui. Muito frequentemente acontece isso, ó. Não é? Some 3x quadrado y quadrado do primeiro membro com
3x² y² do segundo membro. E aí você tem que filinha de y é igual a zero. Ou seja, a nossa função φ, deixa eu fazer aqui em cima, para aproveitar o espaço, φ de y é uma constante. Tá bom? Quando a derivada da função é zero, a função é uma constante. Né? Você integra em relação a y, integra em relação a y, não dá constante. Tá bom? Aí você vem aqui, você já tinha, só faltava esse pedaço na f, né? Você conclui que a sua f, a sua função f de xy é igual a x ao quadrado, y ao cubo, mais a φ de y, que é uma constante. Tá bom? Agora, solução geral. Solução geral da equação exata. Você descobriu que a diferencial da f é igual a zero, né? Porque a diferencial da f é essa, a diferencial da f aqui, né? A diferencial da f é essa expressão, e essa expressão é a nossa equação é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Diferencial da f igual a zero, tá certo? Diferencial da f igual a zero implica em que f é uma constante. Tá bom? Bom, no caso aqui, nosso primeiro passo aqui, φ de y igual a constante, essa constante vai se juntar com a outra. Então, não importa quem seja a constante, tá? Não importa quem seja essa constante. Então, eu posso fazer φ de y igual a zero. Aqui, vou fazer sempre zero nessa parte aqui, tá bom? Então, a nossa função f de xy pode ser simplesmente a função x² y3. Quando eu escrevo a solução geral, eu vou escrever x² y3 igual a c. Então, a solução geral é x² y3 igual a uma constante. Essa é a solução da nossa equação diferencial dada, tá bom? Então, é assim que se resolve. Só para rever. Primeiro de tudo, você verifica que ela é uma equação exata, derivando m em relação a y e n em relação a x. Sendo igual, ela é exata. Aí você forma o seu sisteminha de equações, lembrando que a diferencial é df dx mais df dy dy. Então, df dx é o primeiro pedaço, é m, né? E df dy é o segundo pedaço. Tem um sistema de equações diferenciais, você vai e resolve esse sistema. Aqui, muito simples, você tem a derivada em relação a x da f, basta integrar em relação a x e você tem um pedaço da f, né? O outro pedaço que depende só de y, você não tem ainda. Mas com a segunda informação, quando você deriva em relação a y, que é igual a esse camarada, você vai ter a segunda derivando esse pedaço aqui, essa igualdade em relação a y, você vai ter 3x² y² igual a 3x² y², que cancela. A função é uma constante, né, igual a zero, a função é zero, digo. Então, a derivada da função é zero, indica que a função é uma constante, que eu considero como zero. Eu posso considerar qualquer constante aqui, porque ela vai juntar no final com a constante geral, da solução geral. Então, f de xy eu tomei como x² y3, e a solução geral é f de xy igual a c, porque a diferencial da f sendo zero, diferencial aqui da f sendo zero, implica em que a função é a constante. Então, isso aqui é a solução da nossa equação exata. Vou fazer mais um exemplo no próximo vídeo, para a gente ficar um pouco mais seguro disso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.